Olá pessoal, hoje a aula a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de calor e tem um pouquinho de teoria para a gente fazer nessa aula. Olha só, os conceitos que a gente tem que saber, o primeiro deles é o seguinte, quantidade de calor. Eu vou reescrever aqui porque eu vou colocar as unidades. Então, ó, quantidade de calor. Esse carinha aqui nós vamos chamar de Q. E a unidade dele, nós trabalhamos com caloria. É muito comum aí a gente encontrar a quantidade de calor em caloria. Por exemplo, se você pegar uma barrinha de chocolate, lá vai estar escrito caloria. Ah, e o que significa caloria? Caloria é energia, pessoal. Então dá para a gente transformar aquela barrinha de chocolate em energia do nosso corpo. E todos os alimentos que nós ingerimos também têm energia e também têm caloria. Geralmente, o nutricionista ele faz um cálculo de quantas calorias nós ingerimos por dia e quantas calorias nós gastamos por dia. Ou seja, aquela caloria é transformada. Olha só, tem um outro conceito que nós temos que ter aqui também, que é esse carinha aqui, ó, é a capacidade térmica. A capacidade térmica tem um símbolozinho que a gente vai usar aqui nas variáveis como sendo C maiúsculo. Não vamos colocar minúsculo, porque tem uma outra relação que é utilizado com C minúsculo. E esse carinha aqui tem uma formulinha para a gente trabalhar com ela, que é assim, ó, o Czão é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Aí o que representa aqui o nosso Czão? É o quanto de energia eu vou gastar para aquecer ou variar a temperatura de um material ou de alguma coisa. Aqui, se a gente fosse colocar as unidades, olha só, caloria, o que é a quantidade de calor, nós temos que é caloria. Já no denominador, variação da temperatura. Variação da temperatura no sistema internacional é Kelvin, mas aqui nós vamos utilizar geralmente o grau Celsius. Então esse carinha aqui, a unidade dele é caloria por grau Celsius. Por grau Celsius. Esse carinha aqui, pessoal, é muito comum aparecer nesse formato aqui, ó, como sendo caloria por grau Celsius. E isso representa a energia gasta por grau Celsius. Um outro carinha também que vai aparecer para a gente aí é o calor específico. Esse carinha aqui, ó, o calor específico. Esse carinha tem a letrinha como sendo a incógnita, o C minúsculo. Por isso que nós não podemos confundir com o de cima. E esse carinha aqui vai aparecer duas vezes para nós, calculando a capacidade térmica, que nós temos que é a massa vezes o calor específico, e nós também vai aparecer para nós na segunda fórmula, que é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Se a gente for olhar, olha só, vou pegar essa formulinha aqui como base. Eu vou pegar e vou isolar o calor específico para ver qual que vai ser a unidade dela. Passa esse cara dividindo para o lado de lá e passa esse cara dividindo para o lado de lá. Vai ficar o Q dividido pelo M, dividido pela variação da temperatura. Esse carinha aqui é o Czinho. Mas qual é a unidade do Q? A unidade do Q é caloria. E qual que é a unidade de massa? Massa a gente está usando em gramas. Vai usar aqui em gramas. Vai aparecer para nós em gramas. E esse carinha aqui? Em graus Celsius. Ou seja, o Czinho, a unidade que nós temos, o Czinho, a unidade que nós vamos usar, vai ser caloria por grama por grau Celsius. Então o calor específico representa quanto de energia eu vou gastar para aquecer 1 grama de algum material? Isso mesmo. Então a gente tem que essa unidade, caloria por grama por grau Celsius. O mesmo acontece aqui desse lado, pessoal. Se a gente for fazer, passa o Mzinho dividindo para o lado de cá.
Se eu passar o Mzinho dividindo para o lado de cá, ó, vai ficar o Czão sobre o Mzinho igual ao C. O Czão, nós temos a unidade aqui em cima, ó, caloria por grau Celsius. Então, caloria por grau Celsius dividido pela massa. A massa a gente vai usar em grama. Esse carinha aqui é o C. Só que ó, quando não tem nada embaixo é 1 e eu vou multiplicar pelo inverso. Multiplicando pelo inverso, passando aqui para baixo, ó, nós vamos ter caloria por grau Celsius vezes 1 sobre grama, que é exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Então a unidade também vai ser caloria por grama por grau Celsius. Então em qualquer um dos casos, a gente pode fazer nesse esqueminha que vai dar certinho. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Determine a quantidade de calor utilizado no aquecimento de um corpo. E ele fala assim, ó, a capacidade térmica é 50 calorias por grau Celsius e a variação da temperatura igual a 28 graus Celsius. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber o que representa cada uma das palavrinhas difíceis que ele falou no exercício. A primeira palavrinha que ele falou é a quantidade de calor. Esse carinha aqui foi o que ele pediu. Mas quem é esse cara aqui? Bom, esse cara aqui, se a gente olhar ó, lá na nossa folhinha, quantidade de calor é o Q. Então a gente vem aqui e coloca o Q. Esse carinha aqui é o Q, é o que ele quer calcular. Aqui ó, é o que ele quer calcular. Ele nos forneceu a capacidade térmica. Capacidade térmica. Mas quem é a capacidade térmica? Ó, lá na nossa folhinha mais uma vez, ó, capacidade térmica é o C maiúsculo. Então a gente vem aqui e coloca o Czão. E ele falou que a capacidade térmica é igual a 50 calorias por grau Celsius. E ele falou que a variação da temperatura, que no nosso caso é o ΔT, é igual a 28 graus Celsius. Mas qual é a fórmula que relaciona o Q, o Czão e o ΔT? Bom, é aquela fórmula onde a gente tem que o Czão é igual o Q sobre o ΔT. Mas ele não quer esse cara? Ué, a gente tem esse e tem esse, dá pra gente achar esse carinha aqui. É só passar esse daqui lá pra cima multiplicando, e aí nós vamos ter que o Q é igual o C vezes o ΔT. Ah, eu não tenho o C? Tem. Eu não tenho o ΔT? Tem. Agora é só substituir lá dentro da nossa equação. Então vai ficar assim, ó. O Q vai ser igual o C, que é 50, vezes o ΔT, que é 28. Fazendo essa continha, eu vou fazer aqui do lado. Ó. 28 vezes 50 vai ficar 5 vezes 8, 40, vai 4. Aqui vai dar 10, 10 mais 4, 14, desce o zero, 1.400. Então o que? 1.400. Agora que vem a dificuldade. Qual é a unidade de quê? Ah, vamos supor que eu estou numa prova, eu não lembro como que calcula. Então vou fazer assim, ó. Eu não multipliquei esse com esse? Sim. Multiplica só as unidades. Ó, vou fazer aqui do ladinho. Multiplicando só as unidades, ó. Grau Celsius, caloria por grau Celsius, vezes grau Celsius. Eu posso cortar grau Celsius com grau Celsius. Quem que vai sobrar? Só caloria. Então o que é igual a caloria. Pessoal, eu uso bastante esse esqueminha aqui de unidades para poder achar as unidades dos nossos exercícios. Bora fazer mais um exercício. Ele fala assim, ó, pessoal. Determine a capacidade térmica de um bloco de platina que tem 10 kg. Então, olha só. Ele quer a capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica, nós sabemos que é o Czão. E ele falou que tem uma massa igual a 10 kg. A gente só vai conseguir fazer esse exercício se a gente for lá no comecinho da apostila e olhar que o Czinho, que é o calor específico, da platina é igual a 0,03 calorias
por grama por grau Celsius. Senão a gente não vai conseguir fazer esse exercício. E qual a fórmula que a gente vai usar? Lá do comecinho do nosso resumo, fala lá que o C é igual a M vezes C. E como fica essa continha aqui? Pessoal, capacidade térmica é o C maiúsculo. Então eu só vou multiplicar um pelo outro. Então significa que é só eu colocar o 10 aqui dentro e colocar o 0,03 aqui? Não, pessoal. Olha só, aqui está em grama e aqui está em quilograma. Então eu tenho que transformar. Ou eu transformo esse para quilograma, ou eu transformo esse para grama. No meu caso, é muito mais fácil eu transformar esse daqui para grama. Porque toda vez que aparece o quilo, eu posso trocar ele por 1000. Então fica 10 vezes 1000. Então, no caso, a massa vai ser igual a 10.000 gramas. Agora, pega esse cara, substitui lá dentro. Bom, o C vai ser igual a 10.000 gramas vezes o 0,03 calorias por grama por grau Celsius. Olha só um jeito legal da gente fazer isso aqui. Corta um zero, anda uma vírgula. Corta outro zero, anda outra vírgula. Então, vai ficar 3 vezes 100, que no nosso caso aqui vai ser 300. Mas qual que é a unidade? Pessoal, eu não multipliquei essa unidade com essa unidade? Multipliquei. Então, olha só. Caloria por grama por grau Celsius vezes o grama. Grama vai embora com grama. Sobra calorias por grau Celsius. Essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.